Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu também queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de saudar o povo da Ucrânia e saudar a sua coragem, a sua resiliência. Tem sido um exemplo para o mundo. São 3 anos de invasão, são 3 anos de agressão, são 3 anos de guerra e, portanto, acho que é importante deixar este sinal de esperança para este povo, para este grande povo. E, ao mesmo tempo, enaltecer também aquilo que tem sido o papel de Portugal, do anterior governo, do atual governo, quer ao nível político, diplomático e também no apoio militar que tem dado a esta grande nação. Queria acrescentar uma outra coisa, que nesta fase estranha, complexa, desafiante mesmo daquilo que são as relações internacionais, me parece que é importante não ir atrás da espuma dos dias e ser-se responsável e prudente. E parece-me, Sr. Ministro, que tem sido essa a sua posição e a posição do atual Governo. E é bom que assim continue. E era bom também que outros partidos com responsabilidade e que já tiveram responsabilidade governativa pudessem fazer o mesmo. E não utilizassem este momento e aquilo que às vezes é dito e aquilo que não é dito para determinado jogo político que em nada ajuda aquilo que deveria ser o nosso sentido e a nossa posição responsável e patriótica numa matéria destas. Realçar, de facto, que esta aliança que nós temos, do ponto de vista atlântico, é entre povos, não é só entre administrações. E passar àquilo que nos traz aqui hoje o Sr. Ministro também, que julgo que é importante, porque o Sr. Ministro e este Governo optaram, entre falar e fazer, optaram por fazer. E eu queria dizer que, depois de termos tido o maior aumento que há memória de salários e suplementos para todos os elementos das Forças Armadas, para todos os militares das Forças Armadas dos 3 ramos, depois de termos tido as medidas que tivemos para os antigos combatentes, depois de termos subsídio de deslocação e um conjunto de outras matérias que também já se conseguiu em 10 meses fazer, eu acho que hoje temos outro dia feliz para aquilo que são as nossas Forças Armadas. 31 milhões de euros para recuperar 15 edifícios, que representam património, representam educação, representam habitação, que são 3 eixos, julgo eu, muito importantes e que todos nesta sala valorizamos. Acho que é muito importante assinalar, é mais um dia feliz. Mais um, porque já tivemos mais. E, portanto, aquilo que aqui podemos dizer é continuar, porque ainda há muito para fazer, mas muito em 10 meses já foi feito. É muito importante a questão da educação, porque, de facto, atrair mais pessoas para os pupilos e para o Colégio Militar também tem a ver com as condições que damos àqueles alunos. E, portanto, é importante aquilo que o Governo está a fazer nesta área. E é importante para preservar o nosso património. E é importante criar condições de atratividade e de retenção e de recrutamento nas Forças Armadas, que tem muito a ver também com a componente da habitação. E, portanto, sim, Sr. Ministro, aqui vai habitar gente. Aqui vão habitar militares, aqui vão morar pessoas. E isto é mais um incentivo muito, mas muito relevante que o Governo dá em termos concretos nesta matéria que estamos a ver com a questão das infraestruturas. E já que falamos de infraestruturas, eu não vou falar da taxa de execução da LIM nos tempos antigos. Não vou falar, já falámos várias vezes sobre isso. Mas já agora, em relação a só uma pergunta que acho que é importante, é que muito da baixa execução poderá ter a ver com a lei e é preciso fazer reajustamentos, e estamos de acordo em relação a isso. Mas outra tinha a ver com a transição dos saldos. Não, os saldos que eram transitados de um ano para o outro para dar a verba em termos úteis ao Exército, para que o Exército conseguisse fazer toda a parte burocrática para poder executar efetivamente a lei. E já agora uma pergunta, tem mesmo a ver com isso, Sr. Ministro, se nos pode dizer como é que está a ser feita essa transição dos saldos, porque isso vai permitir, garantidamente, uma execução diferente daquela que tivemos, miserável, diga-se, num passado bem recente. Uma outra questão que tem a ver com o dia de hoje, tem a ver com a questão da retenção e do recrutamento. Já falámos, efetivamente, desta questão que falar de habitação, falar de melhores condições para pupilos do Exército, para o Colégio Militar, é também trazer mais pessoas, sim, para as Forças Armadas. A habitação, idem. E esta foi uma das áreas em que, Sr. Ministro, a sua herança, a nossa herança, foi pesadíssima. A herança que o Partido Socialista deixou em relação àquilo que foi o recrutamento e a capacidade de retenção nos 3 ramos das Forças Armadas foi miserável. Foi
algo inexplicável, que nós já tivemos aqui várias vezes a oportunidade de falar. Portanto, eu gosto de ver esse gráfico, porque acho que pelo menos já estamos a conseguir fazer um primeiro passo, que é reter aquilo que foi a quantidade de pessoas que saíram a este nível. Portanto, dizer isto aos deputados do Partido Socialista e dizer olhos nos olhos. Em 10 meses, este governo governa há 10 meses, os senhores governaram 100 meses. E nós, em 10 meses, já fizemos mais que o Partido Socialista teve capacidade de fazer nesta área em 100 meses. Portanto, o mínimo de humildade da vossa parte, era ter a capacidade não de ficarem irritados, não de ficarem incomodados com o sucesso deste governo, porque o sucesso deste governo é o sucesso do nosso país. Mas já vi que estão incomodados. Muito obrigado.